A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais. Este programa aqui tem por objetivo estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e com exclusividade o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste a nossa programação, a você que é evangélico, independente da sua denominação, somos todos irmãos em Cristo, vamos morar no mesmo céu. A você também que ainda não é cristão, não é evangélico ainda, mas também acompanha a programação da Rede Brasil, está também acompanhando os Instantes Finais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa e informar que através desse número, ele não é só para você enviar a sua pergunta. Você pode enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós. E eu quero dizer que a sua opinião é muito importante para nós. E gostaria também de lembrar que existem várias formas diferentes, distintas, de você assistir a nossa programação. Além do canal de televisão, você pode utilizar o YouTube. Inclusive lá no YouTube você tem dois canais diferentes. Tem o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Você também tem o site www.iadpeplay.org.br, além agora do aplicativo Rede Brasil TV, você pode baixar no Play Store e assistir de qualquer lugar do seu próprio celular. Muito bem, se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós já estudamos 15 dos 22 capítulos do livro. Na medida do possível, explicando versículo por versículo. É claro que você sabe disso. Existem textos que nós nos detemos mais, nós passamos às vezes mais tempo explicando um ou dois versículos, e existem textos de acordo com o tema, de acordo com o assunto, que nós falamos de forma mais abreviada, superficial. Mas eu espero que você esteja gostando da explicação do livro do Apocalipse, que você esteja sendo edificado, você possa crescer espiritualmente. Eu fico muito feliz quando eu encontro os nossos queridos irmãos e dizem assim: olha, eu tinha medo do Apocalipse, hoje não tenho mais. Glória a Deus por isso, porque o nosso objetivo e o objetivo de Deus, do Espírito Santo, não é causar medo, pânico de forma alguma, mas que você possa compreender, conhecer o que a Bíblia diz acerca do futuro. E entre os capítulos 15 e 16, há algo interessante que eu gostaria de relembrar. Não tem assim um tema no capítulo 16. O capítulo 16 é uma continuação do tema do capítulo 15. Abra a tela, por gentileza, a tela principal sobre os 7 anjos. Muito bem. Este é o tema do capítulo 15. Você pode conferir na sua Bíblia os 7 anjos com as 7 últimas pragas. E você pode perceber que no capítulo 16 não tem esse título, porque é uma continuação. Nós já explicamos os 8 versículos do capítulo 15, mas eu gostaria de relembrar, como a gente faz sempre diariamente, antes de darmos continuidade ao estudo do livro, a gente vai, recapitula, reforça, né? Então eu gostaria, na realidade, de relembrar somente os últimos versículos 5 a 8, que foi o que vimos no programa anterior. Pode abrir a tela, por favor? Então, João diz, e depois disso, depois de quê? Depois de ele ter tido aquela visão dos 7 anjos, depois de ele ter visto aquela multidão que estava lá naquele mar de vidro, cantando e adorando a Deus, ele disse que viu o templo do tabernáculo do testemunho que se abriu. E ontem, não é, no programa anterior, nós explicamos aí, glória a Deus, sobre este tabernáculo, que era uma espécie de um templo móvel, montável e desmontável, que serviu como lugar de culto e de adoração nos 40 anos da peregrinação dos filhos de Israel. Eu me emociono quando falo desse tabernáculo, porque há muitas riquezas de detalhes, há muitas lições que nós podemos aprender através deste tabernáculo. Nós explicamos sobre isso. E é claro que nós cremos, né? Lemos inclusive ontem na palavra de Deus, nós lemos lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5 e Hebreus capítulo 9, versículo 23, que esse tabernáculo que foi feito por Moisés, em que Bezalel e Aholiabe fizeram os seus utensílios, na verdade, é sombra das coisas futuras, das coisas celestiais.
Pode passar o versículo de número 6. Hoje eu não vou falar sobre o tabernáculo, porque nós já falamos no programa anterior. E foi daí que saíram esses 7 anjos. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, não é? As vestes angelicais são brancas, são resplandecentes, e estavam com um cinto de ouro pelo peito. Pode passar o texto, o versículo 7, por favor, só para nós recapitularmos antes de darmos continuidade. Versículo de número 7 diz: e um dos 4 animais, esses 4 animais nós já falamos, já está lá no capítulo 4 do livro do Apocalipse, e fala, possivelmente são querubins ou serafins, seres adoradores, e nós não vamos explicar sobre eles, mas volta o texto mais uma vez. Um desses 4 animais, diz a Bíblia que ele deu aos 7 anjos as salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então foi este querubim aí, ou este serafim, que entregou as salvas de ouro. Você pode até observar nessa imagem aí, não é? A equipe de artes, ela é detalhista, eu fico maravilhado com isso. E você vai observar nas mãos desses seres angelicais aí, essas salvas de ouro que estão com a ira de Deus. Nós vamos falar sobre a ira de Deus daqui a pouco. Finalmente, o versículo de número 8, que foi o último texto que nós estudamos, por favor, pode passar a tela, só para nós recapitularmos. Aí diz que o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E eu lembro aquilo que nós falamos no programa anterior. Eu vou até citar os textos mais uma vez, porque isso ocorreu na ocasião em que o tabernáculo foi construído, né, foi dedicado, foi consagrado a Deus, lá em Êxodo capítulo 40, versículos 35 e 36. E quando Salomão construiu o templo lá em Jerusalém, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 10, em ambas as ocasiões, tanto na dedicação do tabernáculo, quanto na dedicação do templo, a glória, a Shekinah, a fumaça que representava a presença de Deus, encheu o templo e o tabernáculo de forma que ninguém podia entrar. E João teve, não é interessante que João não foi contemporâneo de Moisés e João não foi contemporâneo de Salomão. João não presenciou a ocasião em que a glória de Deus encheu lá o tabernáculo e não presenciou a ocasião em que a glória de Deus encheu lá o templo em Jerusalém. Embora que João tivesse conhecimento disso, porque com certeza estava registrado nas escrituras sagradas do Antigo Testamento e João com certeza conhecia. Mas ele teve esse, vamos dizer assim, essa visão quando ele viu este tabernáculo lá no céu e viu que a glória de Deus encheu aquela casa, de forma que o texto diz que ninguém podia entrar naquele templo que estava cheio da glória de Deus. Então observe aí, se você estiver com a sua Bíblia, confira por gentileza. O capítulo 15 termina no versículo de número 8. E aí vem o capítulo 16, onde nós vamos iniciar o estudo agora do derramamento dessas 7 taças da ira de Deus. Então, observe que nós vamos pelo menos iniciar, não vai dar tempo nós falarmos sobre as 7 taças, mas vamos tentar falar pelo menos sobre as 4 primeiras taças. Abre a tela, por gentileza, o tema do programa hoje, as 4 primeiras taças, que está em Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 a 9. Vamos ver se dá tempo nós tratarmos desse assunto hoje. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, com o seu celular para tirar foto das imagens, é muito importante, né, que você possa acompanhar, e você tem também uma caneta e um caderno de anotações. Vamos ao capítulo 16, versículo 1, cujo título é As 4 Primeiras Taças. Pode abrir a tela, por favor? João disse que ouviu, e ouvi vinda do templo uma grande voz. De quem era essa voz? O texto não diz, mas pode ser do próprio Deus ou do próprio Cristo. Mas essa voz vinha lá do templo, e essa voz dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, nós queremos explicar 2 coisas importantes aqui. Primeiro, é que os anjos não agem por vontade própria. Os anjos executam as ordens de Deus. Lá no Salmo 103, por exemplo,
Eu já falei muito aqui sobre os seres angelicais. Você sabe que nós fazemos o possível, né, para trazermos não só uma aula de escatologia, mas uma aula de teologia, na medida do possível. Estamos explicando outros temas, né? E já explicamos aqui várias vezes sobre esses seres angelicais. E no Salmo de número 103, o verso de número 20, se você puder, diz assim a palavra de Deus: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. É bom lembrarmos isso. Os anjos são executores das ordens de Deus. Então, observe que eles não vão despejar ou derramar esses sete cálices ou essas 7 taças da ira de Deus por vontade própria. Não. O texto diz que eles receberam uma ordem. Veja o texto mais uma vez. Abra mais uma vez para nós conferirmos. João disse: ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos. De quem é essa voz? Ou do próprio Deus, ou do próprio Cristo. E o que é que diz essa grande voz? Essa voz poderosa. Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, os anjos irão executar um juízo divino que foi enviado pelo próprio Deus. Outro fato interessante, que nós já explicamos aqui, mas eu sempre digo isso. Eu não me canso de dizer as mesmas palavras, as mesmas letras, porque é segurança para vós, disse o apóstolo Paulo. Essa ira de Deus, é bom lembrar que não tem nada a ver com ira humana. A ira humana é o resultado da natureza caída e pecaminosa. Você sabe disso. Se você está assistindo o nosso programa, você sabe disso. O homem herdou a natureza caída e pecaminosa. O homem herdou a natureza caída ou a natureza adâmica. Você pode até anotar aí para você ler depois as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. E dentre as muitas obras infrutuosas da carne, uma delas é a ira. Mas quando a Bíblia fala da ira de Deus, não está relacionada a uma natureza caída ou pecaminosa, de forma alguma. Está falando da execução de um juízo que foi enviado por um Deus que é justo e que é santo. Muitas pessoas costumam fazer essa pergunta: professor, existe ira santa? Eu digo sim, existe. A de Deus. A ira de Deus é uma ira santa. Aquela ira de Cristo, quando ele entrou lá no templo, que viu os cambistas fazendo do templo comércio, que ele expulsou os cambistas com um chicote na mão. Aquela foi uma ira santa. Aquela ira de Cristo não foi a ira da natureza caída e pecaminosa, porque Jesus não tinha natureza caída e pecaminosa. Jesus veio ao mundo através de um relacionamento, né? Digamos assim, deixa eu explicar melhor. Jesus veio ao mundo, né, através de uma concepção sobrenatural. Reforçando, Jesus não veio ao mundo fruto de um relacionamento entre José e Maria, não. O anjo chegou para a Virgem Maria e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então, não houve o ato conjugal entre José e Maria, e por isso Jesus, diferente de todos os seres humanos, Jesus não nasceu com a natureza caída ou pecaminosa. Então, essa natureza caída e pecaminosa, que nós chamamos de natureza adâmica, que todo ser humano tem, todo crente salvo também tem, ainda que seja salvo, ainda que seja lavado pelo sangue de Jesus, ainda que seja templo e morada do Espírito, mas há uma guerra, uma luta dentro de nós. A carne contra o Espírito. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, versículo 16, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí Paulo diz que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, quando nós somos dominados pelo Espírito, é como se essa natureza caída, adâmica, pecaminosa, o velho homem, fosse, digamos assim, dominado pela natureza espiritual. E quando o crente permite, pode ser que ocorra o inverso. Pode ser que a natureza adâmica, caída ou pecaminosa, domine sobre a natureza divina que nós temos através do Espírito. A verdade é que
em nós, seres humanos, falhos e imperfeitos, existe uma luta, uma batalha constante e permanente. Em Cristo não havia isso, claro que não. Porque Jesus não herdou a natureza caída e pecaminosa. Se Jesus tivesse vindo ao mundo através de um relacionamento natural entre José e Maria, Jesus nasceria com a natureza caída e pecaminosa. E Jesus não poderia ir à cruz por nós. Por isso que foi necessário ele vir ao mundo através de uma virgem, de forma sobrenatural. Então, respondendo à pergunta, professor, existe ira santa? Eu digo sim. A ira de Deus é uma ira santa. A ira de Cristo é uma ira santa. Mas a nossa ira não. A ira humana, ela é fruto ou resultado de uma natureza caída e pecaminosa. Então, quando a Bíblia fala da ira de Deus, eu não posso comparar a ira de Deus com a ira humana, que é fruto de uma natureza caída e pecaminosa, que às vezes a ira humana faz com que o homem exagere ou exceda na disciplina, na correção. Por exemplo, um pai, por exemplo, ele pode, no momento de ira, exagerar na disciplina do filho, a ponto de depois até chorar e se arrepender e pedir desculpas ou perdão ao filho. A ira de Deus é santa. Deus não se excede na sua ira, porque os atributos de Deus estão equiparados, né? São harmônicos, né? Então essa ira de Deus é contra o pecado, e nós já falamos isso. Além de todas as práticas pecaminosas da sociedade atual, ainda virão coisas piores durante o período sombrio da grande tribulação, onde os servos de Deus serão perseguidos e mortos. Muitos serão presos, muitos serão torturados, e por isso Deus estará derramando a sua ira sobre o mundo durante o período da grande tribulação. Volta ao versículo 1 só para a gente reler e passar para o versículo de número 2. Por gentileza? Então João disse: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, essa ira de Deus é uma ira santa, é uma ira contra o pecado, contra a iniquidade. Veja o que diz o versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Então você já tem aí essa visão, né? É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa. Aquele anjo que no versículo 1 recebeu uma salva de ouro, onde estava a ira de Deus, a taça da ira de Deus, agora ele está derramando, você vai perceber aí. E onde é que ele derrama? Derrama na terra. E o que ocorrerá como resultado desta taça, ou deste cálice que será derramado sobre a terra? Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Quero explicar mais uma vez. Por que é que João não disse assim? Quando o anjo derramar essa taça, haverá nas pessoas uma chaga maligna. E João disse como se fosse no passado, fez-se. É simples, é que João está tendo a visão. João viu os 7 anjos, depois João ouviu a voz dizendo aos 7 anjos que derramasse a taça na terra, e quando o primeiro anjo derramou, ele está escrevendo aquilo que ele viu, a visão do Apocalipse. Então, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, ele estava lá escrevendo, e fez-se uma chaga má e maligna. Então, observe que essa primeira taça da ira divina, ou este primeiro cálice da ira divina que será derramada na terra, vai atingir um grupo de pessoas específicas. Que coisa interessante. Observe que se você ler o capítulo 6, onde tem a descrição da abertura dos selos, ou o capítulo 8 e 9, que tem a descrição do toque das trombetas, ele vai atingir a humanidade de forma geral. Mas agora é específico, há um grupo específico que vai atingir. E quem é que vai atingir? Aqueles que têm a marca da besta. Aquelas pessoas que adoraram o anticristo, aquelas pessoas que adoraram a imagem que foi levantada para o anticristo,
aquelas pessoas que aceitaram o plano de governo do anticristo, aquelas pessoas que aceitaram a religião do falso profeta, que consequentemente essas pessoas estavam contra os 144 mil, contra as duas testemunhas, contra a nação de Israel. Porque não tenha dúvida disso. Após o rapto, após o arrebatamento da igreja, a humanidade vai se dividir em dois grupos. Aquele grupo que está a favor do anticristo e do falso profeta e aquele grupo que está contra o anticristo e o falso profeta. Então, esta primeira taça ou este primeiro cálice vai atingir especificamente as pessoas que receberam, vamos chamar assim, esse recurso tecnológico, essa marca da besta, que pode ser um chip, pode ser algo parecido. Eu vou chamar de recurso tecnológico. Então, essas pessoas que aceitaram, elas irão ser atingidas por uma chaga maligna, uma espécie de um câncer ou de uma úlcera que vai atingir as pessoas. E que coisa interessante. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Que durante o período tribulacional, o sofrimento será inevitável. Não tem, é impossível alguém estar na terra durante a grande tribulação e não sofrer. Nós já dissemos aqui, por exemplo, as pessoas que não aceitarem esse recurso tecnológico, as pessoas que não aderirem ao plano de governo do anticristo, as pessoas que não aceitarem a religião do falso profeta, essas pessoas vão sofrer de diversas formas distintas. Primeiro, não vai ter como viajar de ônibus, de avião, de metrô, de nada. Não vai ter como trabalhar, não vai ter como comprar nada. Então essas pessoas terão que fugir, se esconder, ir lá para os sítios, para as fazendas, viver dos produtos da terra. Mas além disso, além desse sofrimento, de não poder comprar, não poder vender, não poder ir no supermercado, né? O que é que vai acontecer? Essas pessoas serão perseguidas e mortas. Nós já lemos aqui vários textos que falam sobre isso, mas eu vou relembrar. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 14. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 e versículo 15. Vários textos nos mostram isso. Por exemplo, nós citamos nos programas anteriores, essa multidão que está no capítulo 15, versículo de número 2, que saíram vitoriosos da besta. Quem são esses? São aqueles que foram mortos, perseguidos e mortos. Então veja que coisa interessante. Se a pessoa não recebe a marca da besta, será perseguida, será morta, não vai poder comprar, vender, etc e tal. Mas se a pessoa recebe, vai ter alguns privilégios. Eu vou dizer mais uma vez, é isso mesmo. As pessoas que estiverem na terra e receberem esse recurso tecnológico, digamos esse chip, ou seja lá o que for, ele vai ter privilégio, professor? Vai, eu digo com muita tranquilidade. Essas pessoas vão poder comprar, vender, trabalhar, viajar, viver a sua vida. Mas haverá um momento em que Deus irá derramar o cálice da sua ira. Porque eu quero deixar bem claro mais uma vez o que eu já disse, mas eu tenho que dizer mais uma vez. Que ninguém que mexe com o povo de Deus fica impune. E eu vou repetir, ninguém que maltrata, persegue, humilha, escraviza o povo de Deus, fica impune. Há um dia da prestação de contas. E eu não estou falando de juízo final ainda não. A prestação de contas no juízo final, claro que será mais rígida, né? Será mais rigorosa, mas Deus chama a prestação de contas aqui da terra. Então há muitos exemplos que nós podemos citar. Então, por exemplo, Senaqueribe, que com o seu grande exército, o rei da Síria, invadiu as terras de Israel, espalhou os israelitas para outras terras, trouxe gente para Samaria. Claro que aquilo foi permitido por Deus por causa do pecado de Israel. Mas que coisa interessante. Senaqueribe, com um exército de 185 mil homens,
querendo invadir Judá. Só que em Judá havia um povo temente, que não havia naquela época, por volta do ano 700 a.C., não havia se corrompido. E o rei Ezequias vai orar, vai apresentar a carta que recebeu, vai ao templo buscar a Deus, e Deus fala que vai, né, dar livramento. E que coisa interessante, Deus mandou um anjo só, poderia mandar uma legião, um exército de anjos, com espada desembanhada. Deus mandou um só. Vem cá, vai lá aí. Só deixa Senaqueribe vivo para ele saber quem eu sou. Lembra de Faraó? Nós já falamos aqui. Nós já falamos sobre Faraó aqui. Que Deus mandou. Lembra das 10 pragas do Egito? Sim, muito bem. Por que é que Deus mandou as 10 pragas do Egito? Para castigar os egípcios, pelos maltratos que fizeram ao povo de Deus. Enquanto José estava no Egito, governador, a família de Jacó foi preservada, bem cuidada, não é? Uma família honrada. Mas depois da morte de José, levantou-se outro faraó que não conheceu a José. Não houve interesse de registrar a história deste hebreu que havia saído da prisão, que havia sido escravo também, e que trouxe um grande livramento ao Egito, quando claro, foi Deus que deu a ele a sabedoria para aconselhar a Faraó, para construir celeiros grandes, para armazenar alimento para os 7 anos de fome. Não houve interesse de falar sobre a história de um hebreu, olha, além de estrangeiro. Veja, não havia interesse. Porque a história, ela também é interpretativa. Então, os fatos históricos também dependem da interpretação do historiador. Então, quem era José? Um hebreu que havia sido vendido como escravo, que havia sido caluniado, que havia sido preso e deu um grande livramento. Só que não houve interesse. Então, depois veio Faraó e oprime, e escraviza. Aí Deus manda 10 pragas. Depois o que é que Deus faz? Leva o exército lá para o Mar Vermelho, para tratá-los de forma especial. Deixa eu dar outro exemplo. A Babilônia. Nabucodonosor, que em 3 levas levou o povo judeu para a Babilônia. É claro, não tenho dúvida disso, que foi permitido por Deus, porque naquela época, por volta do ano 600 a.C., o povo de Israel também havia se corrompido, adorado vários deuses, vários ídolos. Deus levantou os profetas, como o profeta Jeremias, eles não deram crédito. Mas observe que no tempo oportuno, Deus usa os medos e os persas para destruir, para invadir, na realidade, Babilônia e destruir aquele grande império. Inclusive, Ciro, lá em Isaías capítulo 45, é chamado por Deus. Cerca de 150 anos antes do seu nascimento, Deus chama ele de meu servo, meu pastor, meu ungido. Então, ninguém que mexe com o povo de Deus fica impune, não. As pessoas que maltratam, que perseguem, que oprimem o povo de Deus, mais cedo ou mais tarde serão chamados à prestação de contas. Você lembra do que foi que Jesus disse a Saulo de Tarso? Que respirava ameaças, que levava os cristãos presos a Jerusalém? Jesus não disse assim: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo o meu povo? Não, não foi assim que Jesus disse. Jesus disse: por que me persegues? Mas não eram os cristãos que estavam sendo perseguidos? Eram. Mas, na verdade, estavam perseguindo o próprio Cristo. Então, aqueles que estiverem a favor do anticristo, voltando para o Apocalipse, aqueles que estiverem a favor do anticristo, adorando a sua imagem, receber o sinal da besta,
apoiaram a religião do falso profeta, que se opuseram ao povo de Deus, que perseguiram, que maltrataram, Deus irá mandar uma praga específica. Deus derramará sobre eles essa taça. E haverá nas pessoas que receberam esse recurso tecnológico. É por isso que eu não creio, como eu ouvi muitas pessoas dizer isso, e com muito respeito aos intérpretes que dizem que essa marca da besta, esse 666, não é nada físico. Creio sim que é algo físico, que será colocado na mão literalmente. Isso não é simplesmente uma ideologia humana, não. Ou uma filosofia. Não creio nisso, não. É algo físico. E essa primeira praga vai atingir este grupo de pessoas. E quem tiver recebido esse recurso tecnológico terá como castigo, como punição, uma espécie de um câncer, de uma úlcera. A Bíblia diz uma chaga má e maligna, falando dessa, que vai trazer dores e sofrimentos. Volta o texto mais uma vez. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 2. Abra a tela, por gentileza. Foi o primeiro anjo, e foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então observe aí que essa chaga má e maligna fala exatamente desse sofrimento que sobrevirá a essas pessoas que tiver a marca da besta. Versículo de número 3. O que ocorrerá na terra quando o segundo anjo derramar a sua taça? Observe que a primeira taça foi derramada sobre a terra, ela foi derramada sobre os seres humanos, de forma mais específica, aqueles que têm a marca da besta. Pela imagem você já dá para ver, né? E agora vai atingir o quê? Vai atingir os mares, os oceanos. Veja o que diz o texto. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Se você está acompanhando o programa, você vai perceber, pode trazer a tela, por favor, que durante o toque das trombetas, haverá também um juízo específico que vai atingir os mares, que vai atingir os oceanos, que as criaturas do mar vão morrer, com uma diferença. Na sequência de juízo das trombetas, vai atingir a terça parte dos oceanos. Vai morrer a terça parte da vida marinha lá dos oceanos. Vai se perder a terça parte das embarcações. Estou me referindo ao toque da segunda trombeta. Já na taça, vai morrer todos os seres que tem no mar. Então eu vou ler aqui, se você tem uma Bíblia, é bom você ler também na sua Bíblia, capítulo 8, versículos 8 e 9, diz assim: E o segundo anjo tocou a trombeta, nós já estudamos isso, né? Tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Professor, que monte é esse? Não sei ao certo. Pode ser um meteoro, um asteroide, um cometa, mas dá-nos a entender que não é uma bomba que será lançada por um exército ou por uma nação. Não creio que seja uma bomba atômica, por exemplo. Não creio. Já que é o anjo que vai tocar a trombeta, dá-nos a entender que é um fenômeno da natureza. Vou repetir. Pode ser um cometa, um asteroide, um meteoro, alguma coisa assim. Que quando atingir os mares, vai se tornar a terça parte em sangue. Voltando, capítulo 8, versículo 8. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Naus aqui são embarcações, são os barcos. Isso no segundo toque da trombeta. Vamos voltar para Apocalipse 16, versículo 3, quando for derramada a segunda taça.
veja que o juízo é mais severo. O castigo agora é maior. Veja, capítulo 16, versículo 3. E o segundo anjo, abre a tela por favor. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Então, vários problemas irão surgir nesta ocasião. Primeiro, isto vai afetar a economia mundial. Por quê? Porque milhares de pessoas no mundo inteiro sobrevivem da pesca, sobrevivem do mar. E agora o que é que vai acontecer? Vai morrer todos os peixes. Então haverá um abalo na economia mundial. Com certeza, haverá um período na terra que os homens não mais comerão peixe, pelo menos de água salgada. E o que é que vai acontecer além desse abalo na economia mundial? Além desse caos, as pessoas, imagine, milhares de pessoas ficarem desempregadas no mesmo momento. Todos aqueles que sobrevivem da pesca, ou sobrevivem dos oceanos, dos mares. Mas não só isso. À medida que essas criaturas vão morrer, todas as criaturas marinhas, eu creio na literalidade disso. O que é que vai acontecer? Com certeza o mar vai jogar para fora. Abre a tela, por favor, para a gente ver essa imagem. É claro que isso é uma imagem ilustrativa, mas dá para você ter uma ideia. Abre a tela, por gentileza, para nós vermos. Isso. O mar vai começar a jogar para fora. Então imagine o caos, o mau cheiro, o mau odor que vai ocorrer nos oceanos do mundo inteiro. O que é de baleia, de tubarão, de peixes de várias espécies, enfim, das algas, de plantas que estão lá nos fundos dos mares, dos oceanos, que serão lançados para fora. Então isso vai trazer, pode trazer a tela, prejuízos irreparáveis para a humanidade. Os homens que estiverem na terra durante este período sombrio da grande tribulação vão experimentar, vão vivenciar esta série de juízo que ocorrerá. É bom lembrarmos isso. João viu o anjo derramando o cálice. Quem estiver na terra não vai ver o anjo, não. Mas com certeza quem estiver na terra vai ler o livro do Apocalipse. Não vai poder necessariamente cronometrar, mas vai poder prever o que vai acontecer com mais exatidão. E por que eu digo com mais exatidão? Porque, por exemplo, eu sei que isso vai acontecer, mas se você me perguntar quando, eu não sei. Pode ser daqui a um ano, daqui a uma década, daqui a um século, daqui a um milênio, eu não sei. Mas durante os 7 anos de tribulação, que estas 3 séries de juízes estiverem ocorrendo na terra, com certeza quem estiver na terra vai poder acompanhar isso com mais detalhes, né? Vai poder prever num curto período de tempo aquilo que vai acontecer. E claro, se você continuar assistindo o programa, se você continuar acompanhando a explicação dessas 7 taças, você vai perceber que Deus estará dando aos homens a oportunidade de arrependimento. E você vai perceber também que mesmo debaixo desta série de juízos e de julgamentos, mesmo assim, muitas pessoas não irão se arrepender dos seus pecados.